Olá! Hoje a gente vai mergulhar num assunto que parece coisa de ficção científica, mas que está cada vez mais real. A ideia de reiniciar o nosso relógio biológico. Vamos descobrir juntos alguns dos segredos mais incríveis que a ciência tem revelado sobre como viver não só por mais tempo, mas o mais importante, com muito mais saúde. Acredite, temos mais controle sobre isso do que imaginamos. Pois é, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Envelhecer. Bom, isso é um fato da vida, não tem como escapar. Mas será que o pacote completo, sabe, o declínio da saúde, a perda de energia, o aparecimento de doenças, precisa vir junto? Será que é uma sentença? O legal é que a ciência moderna está começando a dizer que talvez não. E o mais incrível é que a resposta para isso está dentro da gente, literalmente. Nossas células, elas vêm de fábrica com mecanismos superpoderosos de reparo, de renovação. Pensa nisso como se fosse um kit de manutenção interno que, se a gente souber cuidar direitinho, pode funcionar em alta performance por muito, muito mais tempo. Ok. Então, para entender como a gente pode, de fato, influenciar a nossa longevidade, vamos ter que dar um mergulho. Um mergulho no universo microscópico do nosso corpo. É lá dentro que a verdadeira mágica acontece. Olha só esse nome, autofagia. Soa complicado, mas a ideia é simples. Basicamente, significa comer a si mesmo. E é exatamente isso que as células fazem. É o sistema de limpeza e reciclagem mais genial da natureza. A célula pega as partes velhas, danificadas, e simplesmente recicla, transforma em coisa nova. É a faxina interna que garante que tudo continue funcionando direitinho. Só que aí vem o problema, né? Com o passar dos anos, essa nossa equipe de limpeza celular começa a ficar, digamos, um pouco mais lenta. A eficiência da autofagia cai e aí o lixo celular começa a se acumular. E é justamente esse acúmulo que está por trás de muitos dos problemas que a gente associa ao envelhecimento. Agora, vamos dar uma olhada no nosso DNA. Os telômeros são como aquelas pontinhas de plástico do cadarço do sapato, sabe? A função delas é proteger. No nosso caso, proteger os cromossomos. O lance é que toda vez que uma célula se divide, esses telômeros encurtam um pouquinho. É por isso que eles funcionam como um relógio, marcando a idade biológica das nossas células. E tem mais uma peça super importante nesse quebra-cabeça. Uma molécula chamada NAD+. Ela é fundamental para gerar energia na célula e para reparar o DNA. O problema? Olha só o que acontece com a idade. Os níveis de NAD+, simplesmente despencam. E isso afeta direto a nossa vitalidade, nossa capacidade de se recuperar. Certo? Então, o que acontece na prática quando esses sistemas de manutenção começam a falhar? As consequências, olha, vão muito além de umas ruguinhas. Quando a autofagia não está mais dando conta do recado, aquele lixo celular se acumula. E o que isso causa? Primeiro, uma inflamação crônica, sabe? De baixo grau, mas constante. Isso enfraquece os músculos, bagunça o sistema imunológico e, o que é bem sério, aumenta o risco de doenças cerebrais como Alzheimer, porque proteínas danificadas começam a se acumular no cérebro. E essa inflamação crônica, ela é tipo um dos grandes vilões dessa história toda. É como se o corpo ficasse num estado de alerta sutil, mas o tempo todo. E com o tempo isso vai desgastando tudo, abrindo a porta para doenças neurodegenerativas. É a ponte que liga diretamente o envelhecimento do corpo ao envelhecimento do cérebro. Mas calma, a boa notícia é que esse declínio todo não é uma rua de mão única, sabe? A ciência está mostrando que existem ferramentas, e ferramentas bem poderosas, para a gente reativar nossos próprios mecanismos de defesa e de renovação celular. E a chave para isso é um conceito fantástico chamado hormese. Sabe aquele ditado, o que não te mata te fortalece? Então é basicamente isso, só que a nível celular. A ideia é que expor nossas células a um estresse controlado, moderado, na verdade, deixa elas mais fortes. É tipo um treinamento para a nossa biologia, que fica mais resiliente, mais preparada para aguentar o tranco. O jejum intermitente é um exemplo perfeito de hormese na prática. Quando a gente restringe a janela de alimentação, o corpo recebe um sinal, opa, hora de entrar em modo de reparo. Sem energia nova entrando, as células ligam a autofagia no máximo para reciclar o que já tem e conseguir combustível. É um verdadeiro reset no sistema de limpeza. O exercício físico é outra ferramenta dessas, super poderosa. E o legal é que tipos diferentes de exercício trazem benefícios que se completam. O treino aeróbico, tipo correr, pedalar, ele pode, de fato, alongar os telômeros. É como voltar o relógio para trás. Já o treino de resistência, musculação, aumenta a atividade da telomerase, que é a enzima que repara os telômeros. Ou seja, um constrói, o outro protege. Fantástico, né? E claro, a gente não pode esquecer do sono.
porque é durante o sono profundo que acontece uma coisa impressionante. O fluxo de líquido no cérebro aumenta e ele literalmente lava os resíduos que se acumularam durante o dia. Isso inclui a tal da proteína beta-amiloide, que está super ligada ao Alzheimer. Ou seja, uma boa noite de sono é basicamente uma desintoxicação cerebral. E o mais fascinante de tudo é ver como essas coisas se conectam lá no nível genético. Jejum, exercício, sono não são só bons hábitos. Eles funcionam como interruptores para os nossos genes. Eles ligam as vias de reparo e sobrevivência e, ao mesmo tempo, desligam as vias de crescimento exagerado. Basicamente, as nossas ações do dia a dia estão conversando diretamente com o nosso DNA e comandando a saúde das nossas células. Então, no fim das contas, qual é a grande lição de toda essa ciência inovadora? É sobre o poder que está nas nossas mãos a partir de agora. A nossa genética, ela pode até dar as cartas, sabe? Definir umas predisposições aqui e ali, mas ela não dita o nosso destino. As escolhas que a gente faz todo santo dia, o que comemos, como nos movemos, quanto dormimos, essas sim são as verdadeiras ferramentas que vão esculpir a nossa saúde e definir por quanto tempo e com que qualidade vamos viver. A ciência está mostrando que o envelhecimento é um processo muito mais maleável do que a gente imaginava. E isso deixa uma pergunta no ar, uma pergunta bem poderosa. Sabendo de tudo isso, que escolhas podemos fazer a partir de hoje? A resposta, no fundo, é de cada um.